ferro, ele é representado apenas por um único elemento, porque os átomos de ferro, eles formam uma nuvem eletrônica, então é o próprio símbolo do elemento químico que representa a substância ferro. Tem o cobre, né? Ó, o cobre, o ouro, a prata, platina e os metais, de forma geral. Né? Agora, quando já são ligações formando ligação iônica, NaCl, cloreto de sódio, ó, um átomo de sódio e um átomo de cloro. E assim segue. Essas substâncias, que são esses compostos, elas podem ser substâncias pura, simples e pura composta. O que é uma substância pura, simples? São substâncias formadas por apenas um único elemento químico, como por exemplo, ó, o oxigênio, né? Que é o gás oxigênio, o gás hidrogênio, os metais, como no caso o ferro, o cobre, gás hidrogênio, né? Os gases que formam, né? No caso do gás, se eu falar, o ácido clorídrico, não, que o ácido clorídrico já é HCl, então já é uma substância pura composta, tá? HCl. Ou seja, as substâncias simples são as substâncias que são formadas por um único elemento químico. Já aqui, ó, a água já é uma substância pura composta. O ácido sulfúrico, H2SO4, ó, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Né? O dióxido de carbono é uma substância pura composta. O cloreto de sódio é uma substância pura composta. Só detalhe, nós estamos falando das substâncias pura, com propriedades físicas específicas, pura, física e química, tá? Como ponto de fusão, ponto de ebulição e as propriedades de forma geral. Pura, sem nenhuma impureza. Só que na natureza, nós encontramos a grande maioria em misturas. Porque aqui, ó, suponhamos o oxigênio, quando se faz isso, automaticamente vem vapor de água, vem outros gases, né? Vem uma pequena quantidade, aproximadamente uns 20 alguma coisa aí por cento de oxigênio. Outros são os gases como nitrogênio, enfim. Só que é aproveitado apenas, né, na sua maioria, o oxigênio. Detalhe, essas misturas é o que nós vimos no nosso dia a dia. Essas misturas, né, misturas de gases, misturas de substâncias, como por exemplo formar um sabão, um shampoo, né, que são várias substâncias dentro do mesmo recipiente. Os nossos alimentos, uma fruta, existem várias substâncias, né, misturadas. Aí o que acontece? Nessas misturas, nós temos os tipos de misturas, que temos 2 sistemas básicos, né? Que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Esse prefixo homo, ele quer dizer o seguinte: igual. Ou seja, são substâncias monofásicas ou misturas monofásicas, ou seja, uma única fase. Uma única fase, tá? Ou seja, se tiver uma mistura de água e sal, água e álcool, né, ó. Ou seja, vinagre, ó, que é uma substância, uma mistura, na verdade, homogênea. Uma mistura homogênea. Então, vai ter uma única fase. Fase é o que a gente consegue visualizar. Vou dar um exemplo. Água e sal. Então, tu vai ter uma única fase e tu vai ter quantas componentes? 2 componentes. Que componentes são a quantidade de substâncias presente nesse recipiente, tá? Já as misturas heterogêneas
são aquelas misturas onde nós conseguimos identificar duas ou mais fases. Suponhamos que dentro de um recipiente nós temos óleo, gelo e água. Né? Olha só, água, óleo, gelo e água. Temos quantas fases? Se a gente olhar, você vai conseguir ver 3 fases, que é o óleo, o gelo e a água, né? Mas eu tenho quantas substâncias lá dentro? Quantas componentes? 2. Por que 2? Porque o gelo nada mais é do que água apenas no estado sólido, correto? Então, nessa situação, nós temos 3 fases, que é o que eu consigo observar, que é o óleo, o gelo e a água, e eu tenho 2 componentes. Pessoal, lembrando, tem algumas substâncias, algumas misturas no nosso dia a dia, que nós não conseguimos identificar olho nu, mas são moléculas grandes que, ao vista com o microscópio, você consegue observar. No caso do leite, as moléculas de gordura, né? O sangue, são misturas heterogêneas, tá? Inclusive o sangue, quando ele ocorre, como a gente chama, que ele coagula, se você cortar, vai ver espaços vazios dentro dele devido à presença dos gases, né? O dióxido de carbono e o oxigênio presente dissolvido nesse material, tá? Transformações da matéria. Como que essa matéria ocorre a transformação? Pessoal, seguinte. A matéria, nós temos 2 tipos básicos de processos. O físico e o químico. Suponhamos que eu pego aqui um guardanapo desse. Se eu fizer isso, é um processo físico ou químico? Houve alguma transformação da matéria aqui? Não. Então, mudou apenas de tamanho. Foi apenas um processo físico. Amassei. Físico. Né? Agora, se eu pego e ateio fogo nesse material, vai haver uma reação de combustão, queima, né, desse material, vai funcionar como um combustível, vai produzir energia. Então, nessa situação eu tenho uma reação química, eu tenho uma transformação química. Inclusive, tem algumas características básicas para observar se houve ou não uma transformação química, né? A transformação química é quando ocorre a mudança da matéria, ou seja, da constituição, forma novas substâncias. Como que eu percebo isso? Devido à mudança de cor, aumento da temperatura, né, dentro de um recipiente, mudança de cheiro, que são as propriedades organolépticas, né, e automaticamente, né, principalmente quando essa questão, você vê, se eu queimar o papel, automaticamente vai formar a fuligemzinha, formar a cinza, né, que é a fuligem, que é um grafite, né, na coloração grafite. Então houve a mudança de cor. Já no físico, vai continuar apenas, por exemplo, a água passando do estado sólido para o estado líquido. O que é isso? É um processo físico, apenas mudou de estado físico, tá? Passou do estado sólido para o estado líquido. Não houve nenhuma outra alteração, tá? Agora, se você pega um ácido e reage com uma base, né, uma reação de neutralização, vamos supor, você está com a má digestão, você toma uma base tipo hidróxido de alumínio, que o hidróxido de alumínio vai neutralizar o ácido, já é uma reação de neutralização, tá? Nesse caso, já ocorreu a formação de água e um sal no produto, fazendo, no caso, eliminar
aquele mal-estar, né? Aquela queimação, enfim, são processos que a gente vê no dia a dia, né? Na nossa casa, você pega o açúcar, né? E tu coloca ele no recipiente e vai fazendo um caramelo, né? Então, automaticamente vai mudar a coloração. Se mudou a coloração, porque houve uma transformação química, mudando, no caso, formação de novas substâncias. Né? Agora, vamos supor, tu pega água, coloca no congelador. Tu pega um suco, coloca no congelador para fazer um picolé, sei lá. Não vai deixar de ser o suco, não vai alterar as propriedades. Tá? Lógico que tem algumas substâncias que, se você congelar, as propriedades ela vai alterar. Tipo a cerveja, por exemplo. A cerveja congelou, automaticamente, quando ela volta no estado padrão, a temperatura passa para o estado líquido, essas propriedades foram alteradas, porque tem determinadas substâncias que não podem passar para o estado sólido, e quando ela volta para o estado líquido, né, já sofre uma transformação química, tá? Quando se fala de propriedades da matéria, como eu falei anteriormente, nós temos as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Olha só, quando nós falamos em propriedades gerais, são aquelas propriedades que todos têm. Igual a gente falar, diz assim, nariz. Todo ser humano ele tem nariz. Se não tiver, porque sofreu um acidente ou uma malformação congênita, mas é uma característica específica, né? Ou uma característica geral, né? Geral. Agora, quando a gente fala o tipo do nariz, se ele é afilado, se ele é achatado, se ele é torto, se ele é uma montanha, aí já é uma propriedade específica. Se fala pele, todo mundo tem pele, é uma propriedade específica, né? Específica ou geral? Pele é uma propriedade geral, que todo mundo tem, tá? Agora, quando a gente fala na tonalidade da pele, já é uma propriedade específica do indivíduo. Vamos aqui nas propriedades gerais que toda substância tem. Massa, lógico, que ocupa um lugar no espaço. Extensão é a quantidade, o espaço que ele vai ocupar, né? Extensão. Impenetrabilidade, ou seja, dois corpos jamais ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Divisibilidade. Todos têm a capacidade de ser divididos, né? Lógico que tem uns com mais facilidade, outros com mais... Tem uma questão da natureza, etc, né? Que aí já é uma propriedade que entra lá específica. A natureza já é uma propriedade física. Compressibilidade, que já é a capacidade dele diminuir o espaço com, no caso, exercendo uma pressão sobre esse material, essa substância. E elasticidade, ó. Elasticidade. Se eu pegar aqui, ó, seja ela qual for, grande ou pequena, toda substância tem uma determinada elasticidade. Tá ok? Propriedades funcionais. Vamos supor, nós temos as funções ácido, base, sais, óxidos, álcoois, no caso éter, éster, fenóis, ácidos carboxílicos, amina, amidas, que nessas propriedades funcionais eles já vão seguir determinadas, né, propriedades químicas semelhantes, né? Que aí já entra numa situação ou representado por um grupo funcional ou um conjunto de átomos semelhantes, como no caso dos hidrocarbonetos, que também é propriedades funcionais, ok? Propriedades específicas, vamos supor. Determinada substância, vamos supor a água pura, ela tem suas propriedades específicas, ela é insípida, inodora e incolor. Isso é uma propriedade dela. Ponto de fusão, 0 graus Celsius, a temperatura ambiente. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Que aí já entra também, né? Já é propriedade específica.
Só que quando a gente já vai especificar essas propriedades específicas, por exemplo, organolépticas, químicas e física. Quando se fala em organolépticas, são aquelas propriedades que podem ser, como é que eu vou dizer, observadas nos órgãos do sentido, tipo brilho. Brilho é observada pela visão, né? O cheiro, né? O odor. Por isso que eu falei que a água é insípida, né? Inodora e incolor. Ela nem tem cheiro, nem tem sabor e nem tem cor, tá? As propriedades químicas já entra no caso quanto à questão, né? O ferro, por exemplo. O ferro, ele misturado a outra substância, ele produz quem? O aço. Se eu pegar, vamos supor, o plástico, tem como eu fazer aço? Tem, porque aí já é uma propriedade química dessa substância, né? Física, aí já entra a questão de dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, enfim, pessoal, né? Qualquer duvidazinha no material, e me procure.